Olá, eu sou Grimaldo Oliveira e vou falar sobre o Pentaho PDI, ferramenta de ETL para integração e ingestão de dados. O Pentaho PDI é destaque em todo o mundo como ferramenta de ETL, extração, transformação e carga de dados, porque ela permite que você crie processos de transformação desses dados. Então é possível que você gere informações a partir de uma base de origem e automatize esse processo. E o Pentaho PDI é uma ferramenta 100% visual, facilitando a geração dessas transformações. Ela é uma ferramenta que facilita muito a questão da análise de dados. Por quê? Porque você faz todo o trabalho de integração, ingestão, preparação, tratamento e higienização das bases dentro do PDI, para que sua ferramenta, seja ela visual, seja uma ferramenta de ciência de dados, possa já trabalhar com dado tratado. Ele tem duas grandes funcionalidades. Uma delas é a transformação dos dados, que é o que a gente chama de fluxo de trabalho, entre ligações entre transformações. Você tem um componente de transformação que se liga a um outro componente de transformação, e isso a gente chama de um fluxo de trabalho. Essas transformações, uma vez geradas, são criadas jobs. Esses jobs são responsáveis por executar essas transformações em cadeia. Com isso, facilitando que a sua análise seja mais rápida. Você pode chegar a colocar todos esses jobs em determinados servidores, e esses servidores executar todas as tarefas que são necessárias para tratar e integrar dados. Os componentes do PDI são muitos. Eu trago aqui exemplo de três. São três muito utilizados para que você entenda como podem ser utilizados no seu dia a dia. O Value Mapper é um componente onde você lê valores dos dados e entrega categorias desses dados. Você cria novas categorias de dados. O Filter Row, onde você, através de um fluxo de dados, permite selecionar dados para que possam ser utilizados ou em base ou carregados em arquivos. Enfim, são componentes que facilitam o trabalho e o manuseio de dados. E por último, eu trouxe o exemplo do REST-Client, que é uma ferramenta, é um componente que nós utilizamos muito para a parte de API e Web Service, onde você pode fazer a leitura de diversas fontes. E essas fontes geralmente armazenadas em nuvem, né? Geralmente fontes onde você pode coletar os dados diretamente de sistemas e poder integrá-los ao seu dia a dia de trabalho. Aqui um exemplo de um fluxo de trabalho, onde você vê setas e os componentes. Temos vários componentes, inclusive o Value Mapper, o Filter Row, que eu acabei de falar. E essas setinhas que interligam dois componentes a gente chama de rope. Então a ligação entre componentes PDI é chamada de rope. Então simplesmente de forma visual você constrói essas ligações, constrói esses ropes, e aí faz com que um processo encaminhe o resultado para um outro componente. Esse link desses componentes, eles têm variações, não apenas sequencial, mas variações onde você pode criar um fluxo até condicional, para que você possa realizar grandes transformações, e essas transformações cheguem ao seu resultado final. Aqui nós temos um exemplo, onde você tem, caso ocorra algum erro, você tem um fluxo do rope marcado com X em vermelho, onde indica qual ação a ser tomada. E por fim os jobs. O job é o encapsulamento dessas transformações. Então você consegue entender, consegue saber como encadear a execução de cada uma das transformações dentro de um job. Então o job tem um start, tem um final. Final a gente chama de sucesso. Então ele inicia e termina. Aqui no PDI você já tem isso de uma forma nativa e 100% visual. Quer conhecer mais sobre o PDI? Quer entender e aprender a utilizar esta, que é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo na área de engenharia de dados? Venha aí e conheça, escreva para mim, aqui está o meu e-mail, ou acesse o site de todos os meus cursos de dados, ou acesse diretamente o treinamento do Pentaho PDI. Ok? Um grande abraço.